A Bíblia Sagrada registra no último versículo ali de Atos 28, que o apóstolo Paulo teve preso em Roma, a mando do imperador Nero, por 2 anos numa casa sob vigilância, né? Aquela casa foi alugada, e ele tinha liberdade de falar de Jesus Cristo para todas as pessoas que fossem ali para aprender com ele, porque ele era um homem muito sábio na Bíblia, e Nero era o imperador daquele período. Ele mandou crucificar o apóstolo Pedro no inverno de 68 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo foi o outro apóstolo que foi morto a mando do imperador Nero. Mas a Bíblia registra ali que ele ficou ensinando as pessoas concernentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. E é isso que eu quero trazer à sua mente, porque se você tem o desejo de pregar o Evangelho do Senhor, não hesite, né? Não duvide, porque os pregadores da palavra de Deus, eles precisam ser audaciosos. E a Bíblia registra que os apóstolos sofreram martírio, né? Esse daí o apóstolo Paulo e o discípulo Estevão, ele foi o primeiro mártir pela causa do Evangelho. Estevão foi apedrejado. E a Bíblia Sagrada, amados irmãos, registra que aquelas pessoas que querem seguir o Senhor Jesus fielmente padecerão perseguição. A palavra de Deus registra ali que o apóstolo Paulo ficou esperando uma audiência com o imperador por 2 anos. Ele aguardou a audiência. Então, quando teve a audiência, o imperador Nero mandou decapitar Paulo por causa da lealdade ao Senhor Jesus. Aquele homem, ele era construtor de tendas e também pregava o Evangelho. Ele construía tendas para poder financiar seu ministério, né, sua vida. E recebia também ajuda financeira de outros cristãos que vieram a se entregar ao Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que se você tem um desejo dentro de você, no teu ser, de falar do amor de Deus, do Evangelho, as coisas concernentes à Bíblia Sagrada, vá, porque Deus vai te usar. Eu me lembro que na cidade de Goiânia, em 2018, em maio, eu estive ali na rodoviária com cerca de 50 livrinhos das 4 leis espirituais, e eu orei lá durante a noite, quando eu fui dormir no hotel. E aí Deus me concedeu a palavra e cerca de 40 pessoas ouviu eu abrindo aquele livrinho e lendo ali para eles. O livrinho das 4 leis espirituais ilustra através de diagramas o amor de Deus, os versículos bíblicos, como aquele que é o mais conhecido da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou olhando para o lado, às vezes acha que eu estou observando um visor, mas é porque eu tenho que olhar aqui para o lado direito, para o lado da câmera. Glória a Deus. Então, você vai ver os registros bíblicos que outros apóstolos, eles foram fiéis até a morte.
É porque na Bíblia registra apenas que o apóstolo Paulo esperou aquela audiência e ele foi decapitado, mas a Bíblia registra que ele iria sofrer o martírio, assim como o apóstolo Pedro. Mas registrado mesmo está a morte de Estevão, né, por apedrejamento. E o apóstolo João, que foi leal também ao Senhor Jesus até o fim, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus, que ela se encontra na Grécia. A ilha de Patmos é na Grécia. Hoje tem outro nome. E Lucas, que era o discípulo do Senhor Jesus, também era grego, era médico, está lá escrito em Colossenses 4, versículo 14, que ele registrou os atos dos apóstolos, né, que pode ser definido como atos do Espírito Santo. Né, se fosse dar outro nome a Atos dos Apóstolos, poderia dizer Atos do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não está presa, ela está livre. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, numa residência, numa prisão domiciliar, mas ele era livre para pregar o Evangelho. A palavra de Deus está livre. Então, ele registrou os atos dos apóstolos. A Bíblia registra ali no livro de Atos que quando Pedro passava, apenas a sua sombra batia nos enfermos e eles levantavam curados. A Bíblia registra que o suor do apóstolo Paulo era cheio de cura, de libertação, porque ele enxugava o suor com lenço e falava para as pessoas colocar aquele lenço ali e as pessoas eram curadas de suas enfermidades. A Bíblia registra que o Senhor Jesus deu autoridade aos teus servos para curar os enfermos e expulsar os demônios. Na cidade de Goiânia, quando eu estive lá em 2018, foi na rodoviária e muitas pessoas ali estavam aguardando o ônibus, né, chegar ou também aguardando o ônibus partir, já tinham suas passagens compradas e eu, sem impedimento algum, eu falei do amor de Jesus, do amor de Deus em relação à humanidade, que até tem um versículo que fala assim: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, se você tem o chamado para pregar o Evangelho, abra a boca, porque Deus quer te usar. Eu sei que tem muita gente por aí que escandaliza o Evangelho, que está sujo, que acha que está sendo usado por Deus. Pode ser até que esteja, mas tem muita gente que precisa de conserto. Tem muita gente com dívidas atrasadas, tem muita gente que fala que é cristão da boca para fora. Mas se você se limpar, se você crer, se você se santificar, Deus vai te usar. Então as pessoas irão ver que Deus está em sua vida. Tem muita gente que é leal, que é fiel a Deus, ao Senhor Jesus, que impõe as mãos e o Espírito Santo age para curar, para libertar, para que essas pessoas possam ter a promessa de vida eterna, do descanso eterno com Deus. Um outro apóstolo que foi muito usado por Deus foi o apóstolo Mateus, conhecido como Levi, o publicano, o cobrador de impostos. Ele foi um homem muito usado por Deus. A Bíblia registra em Mateus capítulo 9, versículo 9, que o Senhor Jesus iria passando de frente à coletoria. E a história registra que tinha cerca de 50 coletores de um lado, 50 coletores do outro, que eram aquelas compartimentos, aquelas gabines que o coletador de impostos ficava dentro, coletando os impostos para o Império Romano.
E a Bíblia registra que o Senhor Jesus passou de frente à coletoria e viu Levi o publicano, também conhecido como Mateus, e ele disse: Ei, você segue-me. A Bíblia diz que Levi, o publicano, Mateus, coletor de impostos, deixou tudo e o seguiu. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa multiplicar em sua vida, que os atos do Espírito Santo sejam evidentes em sua vida. Aquele homem deixou tudo e seguiu a Jesus. Aquele homem não pensou duas vezes, ele não sabia para onde ele iria, ele só foi fiel a Deus até o fim. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele não perguntou quanto ele iria ganhar, se ele iria ganhar alguma coisa, porque ele tinha um cargo. Ele trabalhava para o Império Romano, ele era coletor de impostos. Mas ele deixou tudo e seguiu a Jesus. A Bíblia fala assim, que não tem esse que não abandona pai, mãe, terra, casa, em nome da vida eterna, que receberá 100 vezes mais nesse mundo e no mundo por vir a vida eterna. A Bíblia registra que aqueles que deixam essas coisas pelo amor ao Evangelho receberá muitas vezes mais, porque as pessoas vão fazer parte da família de Deus. Então não se esqueça, Deus vai multiplicar na sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas é necessário você também ter desapego de coisas materiais, de bens, porque a Bíblia fala assim, que onde estiver o teu tesouro estará o vosso coração. Lá na palavra de Deus registra que aquele jovem que era rico, ele se aproximou de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou assim: Vá, dá aos pobres, vende tudo que tens e segue-me, terás um tesouro no céu. Aquele homem saiu entristecido, de cabeça baixa, porque ele era muito próspero, ele era muito rico. Às vezes as riquezas te atrapalham você chegar perto de Deus. Às vezes você tem aquela ganância, sabe, aquela fissura, aquela sede de dinheiro, de bens. Não se esqueça que quando você partir, tudo que você fez no corpo passará para o espírito. Se você tem bens, se você tem dinheiro, ajude as pessoas. Talvez Deus acrescentou, te deu para que você olhasse a vida do próximo. Essa pandemia, quanta gente está passando dificuldade. Mostrou na televisão que muitos padeceram necessidade e às vezes a pessoa mas isso é obrigação do governo ajudar. Isso é obrigação daqueles que têm muito, mas Deus sabe o tanto que você tem. Deus está a par de todas as coisas. Se você sente amor ao próximo, não custe nada você ajudar. E você que precisa, meu irmão, minha irmã, se levantar para agradar a Deus através da pregação do Evangelho, não se esqueça, Deus quer te usar. Deus quer usar os seus homens, suas mulheres, mas é necessário que eles deem lugar, é necessário a oração de joelho, é necessário a entrega a Deus completa, é necessário você entregar o seu coração para o Senhor Deus, para que Ele multiplique em tua vida essas bênçãos espirituais. Se você precisa de ousadia para pregar o Evangelho, se você precisa de ousadia para falar de Deus, para falar que Jesus Cristo é o único que tem o poder de salvar a alma do ser humano na eternidade. Não deixa de falar então, não deixa de abrir a tua boca, não deixa de falar do Evangelho, boas novas da salvação. A palavra Jesus Cristo significa salvar os homens de seus pecados. O Messias enviado de Deus para salvar os homens de seus pecados.
Então foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos têm pregado o Evangelho na televisão, muitos têm tido a oportunidade de alcançar milhões e milhões de pessoas. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar essas pessoas que têm pregado, falado do amor de Deus, dia e noite. Tem gente aí que tem o poder da comunicação, que tem faturado milhões com propaganda, mas não tem coragem de colocar 1 minuto de amor ao próximo, 1 minuto para falar de Deus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar, tocar no coração das pessoas, dos grandes empresários, para que dê mais espaço para falar da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que está vendo esse vídeo. Se você puder compartilhar o vídeo, porque é necessário nós falarmos do amor do Senhor, porque o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Somente Deus sabe quando Ele virá, mas a nossa obrigação é esperar com paciência a vinda do Senhor, divulgando Sua poderosa palavra para que Deus possa continuar salvando, operando, fazendo milagres no meio do Teu povo. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que se aproxima da igreja, que se aproxima dos irmãos, que vai para os templos e que recebe cura, que recebe libertação, que Deus abra as portas de um emprego. Se você está desempregado, que Deus possa abrir uma porta de emprego para você. Que Deus possa abençoar a sua família, os seus filhos. Você que está passando por uma tribulação, você que está passando por uma prova muito grande, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor alcance a sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é o que eu peço ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que onde estiver chegando a minha voz, que onde estiver chegando a imagem dessa pregação, que Deus possa te abençoar grandemente. É isso o desejo do meu coração. Amém.